No ano de 1999, os cientistas deram de cara com uma joia cósmica, escondida a 40 anos-luz daqui, TRAPPIST-1, uma estrela anã vermelha. Mal sabiam eles o golpe de sorte que tinham acabado de dar. 17 anos depois, nossos telescópios captaram os primeiros planetas ao redor dela, e, no ano seguinte, mais 4 apareceram, orbitando essa estrela de classe M. Hoje, TRAPPIST-1 é um dos sistemas planetários mais estudados depois do nosso. Seus 7 mundos são rochosos, muito parecidos com a Terra em massa e tamanho, e alguns podem até ter mais água do que todos os oceanos terrestres. Mas, afinal, quão habitável é o sistema TRAPPIST-1? E como seria viver em um de seus planetas? Bora descobrir! Eu sou o TH, e antes da gente viajar até um dos sistemas planetários mais fascinantes já observados, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. O telescópio espacial James Webb foi projetado para estudar o universo primitivo, quando as primeiras galáxias e estrelas estavam apenas se formando. Mas o que o torna realmente especial é sua habilidade de analisar atmosferas de exoplanetas distantes. Com seus instrumentos de espectroscopia no infravermelho, ele consegue identificar a composição e a temperatura dos planetas e suas atmosferas. Além disso, sua poderosa câmera infravermelha pode atravessar camadas densas de nuvens e ajudar a revelar detalhes geológicos. Mas tem um probleminha. TRAPPIST-1 é uma anã vermelha do tipo M, o tipo de estrela mais comum da galáxia, e também uma das mais temperamentais. Ela solta erupções estelares poderosas várias vezes ao dia, e isso dificulta a análise da luz que passa pela atmosfera de seus planetas. Distinguir o brilho normal da estrela da bagunça causada por essas explosões não é nada fácil, mas o James Webb é absurdamente preciso. Para ter uma ideia, se existisse um grupo com 10.000 lâmpadas e apenas 4 delas estivessem apagadas, o telescópio seria capaz de detectar a diferença. Mas e aí? O que o telescópio descobriu até agora sobre TRAPPIST-1? Observações recentes mostram que o planeta mais próximo da estrela, TRAPPIST-1b, ou tem uma atmosfera finíssima, ou simplesmente não possui uma. Basicamente, é uma pedra cósmica torrando no espaço. Com temperaturas de 230 graus Celsius, ele está próximo demais da estrela, igual Mercúrio no nosso sistema solar, o que significa que está bem longe de ser habitável. Um pouco mais distante, temos TRAPPIST-1c. Antigamente, os cientistas achavam que ele poderia ser um primo de Vênus, com uma atmosfera densa e sufocante. Mas o James Webb mostrou que não é bem assim. Esse planeta não tem uma camada espessa de gases e, apesar de sua temperatura ainda ser quente, cerca de 107 graus Celsius, nem se compara com a temperatura que teria se possuísse uma atmosfera densa como a de Vênus. Ainda assim, com esse calor, qualquer água que um dia possa ter existido por lá já deve ter evaporado há muito tempo. Mas nem tudo está perdido. Um estudo recente sugere que outros planetas do sistema podem ter se mantido frios o suficiente para preservar a água, seja em forma líquida ou congelada. O mais leve deles, TRAPPIST-1d, tem apenas 30% da massa da Terra e um raio de aproximadamente 80% do nosso planeta. Por ser tão pequeno, ele provavelmente não tem uma atmosfera densa nem muitos elementos pesados, mas tem uma característica interessante. Recebe da sua estrela quase a mesma quantidade de radiação que a Terra recebe do Sol. Localizado na borda interna da zona habitável, TRAPPIST-1d teria uma temperatura de 9 graus Celsius se não tivesse uma atmosfera. Para comparação, sem o efeito estufa, a Terra seria uma bola de gelo com temperaturas de 17,5 graus negativos. Mas o mais empolgante é que esse planeta pode ter até 250 vezes mais água do que a Terra. Claro, isso não significa que ele seja um paraíso tropical. Ainda há muitas incertezas sobre sua habitabilidade. Além disso, temos que levar outro fator em consideração, o albedo, que mede o quanto uma superfície reflete a luz solar.
Se um planeta reflete muita luz, ele esquenta menos. Se absorve tudo, vira um inferno escaldante. O albedo varia de 0, absorvendo toda a luz, até 1, refletindo tudo, como se fosse um espelho cósmico. No fim das contas, o albedo pode ser a peça que falta para entendermos se algum dos mundos de TRAPPIST-1 poderia realmente ser habitável ou não. A Terra, por exemplo, tem um albedo médio de 0,3, ou seja, reflete cerca de 30% da luz solar que recebe. Se TRAPPIST-1D tiver um valor semelhante, isso pode ajudar a criar um ambiente amigável para a vida, graças ao vapor d'água, que é um gás de efeito estufa. Mas com um albedo parecido com o da Terra, o planeta poderia escapar do temido superaquecimento descontrolado. Como vimos, alguns cientistas acreditam que TRAPPIST-1D pode ser coberto por um oceano global, mas para a vida prosperar por lá, seria necessário um fluxo de calor gerado pelas marés 20 vezes maior do que o da Terra. Esse tipo de calor é um bônus gravitacional oferecido por interações com objetos celestes próximos. No caso de TRAPPIST-1D, essa energia funcionaria como um aquecedor geotérmico gigante, impulsionando reações químicas nas profundezas do oceano. Algumas formas de vida na Terra, por exemplo, não precisam de luz solar para sobreviver. Elas tiram energia da quimiossíntese. Então, existe uma chance de que esse mundo abrigue seres que nem ligam para a escuridão. Além disso, caso sua atmosfera seja fina, ainda não é o fim. Afinal, a chamada zona crepuscular, que é a linha entre o lado diurno e noturno, pode ser um bom lugar para a vida surgir e se desenvolver. Entre os 7 planetas do sistema, TRAPPIST-1E é o mais promissor. Ele é denso, possivelmente rochoso e se parece bastante com a Terra, até na composição. Além disso, está localizado na zona habitável da estrela, o que significa que poderia ter uma atmosfera rica em oxigênio. Já o hidrogênio, por ser muito leve, provavelmente escapou, o que é uma ótima notícia, já que quando misturado com outros elementos, ele pode intensificar o efeito estufa. Se TRAPPIST-1E começou com mais água do que a Terra e Marte e conseguiu mantê-la ao longo do tempo, sua aparência e clima poderiam ser incrivelmente parecidos com os do nosso planeta. Por isso, ele é considerado um dos exoplanetas mais semelhantes à Terra já descobertos. Agora, imagina viver em um lugar onde um ano dura apenas 7 dias terrestres. Além disso, aqui a ideia de dia e noite seria totalmente diferente. Como todos os planetas do sistema estão bloqueados gravitacionalmente, um lado sempre encara a estrela, enquanto o outro vive na escuridão eterna. O céu teria um tom avermelhado, e você veria outros 6 planetas como enormes luas, alguns até maiores do que a lua cheia vista da Terra. O lado iluminado do planeta poderia ter até terras habitáveis para humanos. Mas o clima seria bem diferente. Enormes nuvens cobririam boa parte do céu e tempestades de poeira distribuiriam calor ao redor do planeta, ajudando a equilibrar a temperatura para a formação de ecossistemas complexos. Mas isso também significaria ventos poderosos, tornados e furacões. Já o lado escuro seria um pesadelo congelante, com geleiras gigantes dominando a paisagem. Na Via Láctea, as estrelas anãs vermelhas superam em números as estrelas como o Sol em uma proporção de 10:1. Esses pequenos sóis têm potencial para abrigar a vida, pois podem brilhar por trilhões de anos, oferecendo tempo de sobra para que criaturas evoluam e se espalhem pelo cosmos. Mas, como eu mencionei antes, apesar de sua luminosidade fraca, essas anãs vermelhas têm um lado explosivo. Às vezes, elas entram em um modo turbo e disparam super erupções solares. Alguns cientistas acreditam que essas tempestades cósmicas podem, na verdade, ajudar na origem da vida em planetas próximos. Isso porque esses surtos energéticos poderiam fornecer a faísca necessária para formar moléculas essenciais, como os aminoácidos, os blocos fundamentais da vida. Ou seja, enquanto essas erupções podem ser letais ao retirar atmosferas ou esterilizar superfícies, também podem ser uma peça-chave no quebra-cabeça da criação da vida. Felizmente, os dados mostram que a estrela TRAPPIST-1 é uma anfitriã relativamente tranquila, comparada com suas irmãs anãs vermelhas, claro.
com erupções cerca de 30 vezes mais suaves do que as de outras estrelas do mesmo tipo. Mas, como os 7 planetas do sistema TRAPPIST-1 estão quase espremidos em suas órbitas, os efeitos ainda seriam bem perceptíveis. E isso significa que as auroras em TRAPPIST-1e seriam bem mais aterrorizantes do que as que temos aqui na Terra. Como nossos corpos são frágeis e não vêm com escudos de defesa embutidos, até mesmo essas erupções solares mais fracas, mas frequentes, representariam um risco grave e constante. Vamos viajar um pouco e imaginar que um dia o ser humano consiga chegar até algum desses planetas. Aqui, as auroras serviriam como alarmes naturais, avisando quando uma tempestade estelar estivesse a caminho. Para sobreviver, os colonos dependeriam de uma camada de ozônio absurdamente espessa, um campo magnético poderoso e tecnologia avançada para monitorar e reagir a esses eventos temperamentais da estrela. Os moradores provavelmente construiriam abrigos subterrâneos reforçados, equipados com materiais de proteção e sistemas de suporte à vida, prontos para servir de refúgio sempre que a estrela resolvesse soltar faíscas demais. Fora isso, a locomoção não seria tão diferente da Terra, já que a gravidade em TRAPPIST-1e é de aproximadamente 93% da nossa. Mas, se você não encontrar um bom esconderijo a tempo quando uma erupção solar atingir o planeta, suas artérias podem se contrair, prejudicando a circulação do sangue e causando sérios problemas de saúde. Além disso, a exposição a essa radiação estelar extrema pode danificar o DNA das células, atrapalhando a renovação celular e aumentando o risco de mutações indesejadas. Nesse mundo de crepúsculo eterno, até cultivar plantas seria um desafio, já que a luz da estrela chega ao solo em um ângulo bem baixo, lançando sombras esquisitas que podem dificultar o crescimento vegetal. Para contornar isso, os colonos poderiam apostar em algo parecido com os jardins suspensos da Babilônia, criando plataformas escalonadas onde as plantas ficariam penduradas, aproveitando a luz de diferentes ângulos. Se houver vegetação nativa por lá, ela provavelmente já resolveu esse problema por conta própria, evoluindo para uma tonalidade bem mais escura da que estamos acostumados, maximizando a absorção da fraca luz estelar. Outra possibilidade interessante é que algumas plantas tenham desenvolvido bioluminescência, brilhando no escuro como vagalumes gigantes para compensar a falta de luz natural. Com isso, elas poderiam estender suas horas de funcionamento e melhorar suas chances de sobrevivência nesse cenário de penumbra eterna. Um pouco afastado da estrela-mãe, TRAPPIST-1f recebe apenas 1/3 da luz que a Terra recebe do Sol. Isso significa que esse mundo é muito frio. Se não houver uma atmosfera espessa por lá, a temperatura na superfície pode cair para cerca de 59 graus negativos, congelando qualquer gota de água que ousasse existir. O mesmo destino congelante provavelmente se aplica aos 2 planetas mais externos do sistema, TRAPPIST-1g e TRAPPIST-1h. Apesar dos indícios de que esses planetas são ricos em água, suas superfícies estariam completamente cobertas por gelo. Mas TRAPPIST-1g tem um triunfo. Sendo cerca de 30% mais massivo que a Terra, ele pode ter conseguido segurar sua atmosfera. Se esse planeta conseguiu preservar essa camada isolante e ainda conta com vulcões ativos liberando gases de efeito estufa, ele pode ter encontrado uma receita para se manter relativamente aquecido. Quem sabe até escondendo um imenso oceano sob sua casca de gelo. Se existir, os cientistas estimam que ele pode ter incríveis 670 km de profundidade. Para comparar, o ponto mais profundo nos oceanos da Terra fica na Fossa das Marianas, com 11 km de profundidade. Ou seja, se você tentasse atravessar esse oceano alienígena, precisaria de um submarino que faria o Titanic parecer um barquinho de papel. Já o 7º planeta do sistema, TRAPPIST-1h, fica em um cantinho onde quase não recebe radiação estelar. Se ele tivesse no nosso sistema solar, sua órbita ficaria entre Marte e Júpiter. E nenhuma surpresa por aqui. Segundo os cálculos, sua superfície é extremamente congelante, na casa dos 100 graus negativos. Nada convidativo para um banho de sol.
A estrela TRAPPIST-1 tem 7,6 bilhões de anos e vem esfriando desde que nasceu. No passado, seus planetas enfrentaram um calor extremo. Em teoria, isso deveria ter vaporizado qualquer água na superfície, a concentrando totalmente na atmosfera. Mas, conforme os ventos estelares castigaram esses mundos, essa água poderia ter escapado para o espaço. No entanto, astrônomos estão refinando seus modelos atmosféricos com dados reais. Antes, pensava-se que o calor se dissipava pela superfície dos planetas de forma simples, como o ar quente subindo e o frio descendo. Mas planetas são bem mais complicados que isso, e os gases de suas atmosferas se comportam de maneiras diferentes dependendo da altitude, massa, raio, posição e etc. Pesquisas recentes indicam que os planetas do sistema TRAPPIST-1 podem não ter aquecido o suficiente para derreter sua crosta e manto, ou seja, parte da água pode ter ficado presa dentro das rochas, mesmo depois que a estrela esfriou. Apesar de alguns dados adquiridos nesse sistema serem promissores, como a chance de haver oceanos globais em alguns planetas, atualmente tudo indica que as condições por lá são extremas. Mas, como as anãs vermelhas vivem por trilhões de anos, os 7 mundos do sistema TRAPPIST-1 têm um longo caminho pela frente. Quem sabe, um dia, o que hoje é um deserto congelado ou uma fornalha estelar pode se transformar em um paraíso habitável, cheio de vida. Nos próximos anos, o telescópio espacial James Webb vai nos contar muito mais sobre esses planetas parecidos com a Terra. Então, só nos resta esperar para saber o que mais esses 7 mundos podem esconder de nós. Até lá, que tal você dar uma conferida no último vídeo do canal? Lá eu falo sobre Sedna, um dos planetas anões mais fascinantes e distantes do sistema solar. E como esse mundinho aqui vem desafiando os astrônomos ano após ano. Vídeo no card.